privilégio nós temos, que oportunidade maravilhosa nós temos de estar juntos no meio da semana, em comunhão, não apenas uns com os outros, mas também na presença do Senhor, buscando a face dEle e, sem dúvida alguma, ouvindo a sua voz, falando aos nossos corações. Eu gostaria de te convidar a abrir sua Bíblia nessa noite na segunda epístola de João. Nós temos trabalhado essa carta já há algumas poucas semanas e hoje nós trabalharemos, se Deus quiser, a última sessão da epístola de João. E eu gostaria de dar o seguinte título à minha fala dessa noite: Como identificar um falso mestre? Como identificar um falso mestre? A segunda epístola de João, junto com a terceira epístola de João, são os dois menores livros da Bíblia. O texto de 2 João, originalmente, contava com cerca de 245 palavras, aproximadamente, de tal forma que em apenas uma folha de papiro, de pergaminho, toda a carta era escrita do mesmo jeito que a gente tem na nossa Bíblia hoje. 2 João, o texto diz o seguinte, eu leio do versículo 1 até o último, porque é uma carta curta. O texto diz: O presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, a quem amo por causa da verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e que estará conosco para sempre. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai, serão conosco em verdade e em amor. Alegro-me muito por haver encontrado alguns de teus filhos andando na verdade, segundo o mandamento que recebemos do Pai. E agora, Senhora, peço-te não como se escrevesse um novo mandamento, mas o mesmo que tivemos desde o princípio. Amemos uns aos outros. E este é o amor, que vivamos segundo os seus mandamentos. Esse é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, para que nele andeis. Porque muitos enganadores já saíram pelo mundo, os quais não declaram que Jesus Cristo veio em corpo. Quem assim procede é o enganador e o anticristo. Tende cuidado de vós mesmos para não destruirdes o fruto do vosso trabalho, mas para que, pelo contrário, venhais a receber plena recompensa. Todo que vai além do ensino de Cristo e não permanece nele, não tem Deus. Quem permanece no ensino, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem vos visitar e não traz esse ensino, não o recebais em casa, e nem o cumprimenteis, pois quem o cumprimenta, participa de suas obras mais. Embora eu tenha muitas coisas para vos escrever, não o quis fazer com papel e tinta, mas espero visitar-vos e falar face a face, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita enviam saudações. Te convido a fechar os seus olhos, nós vamos orar pedindo que Deus tenha misericórdia de nós e fale conosco nessa noite. Deus amado, nós te louvamos porque estamos diante da tua palavra, que é poderosa, que é como a marreta que despedaça a mais dura das pedras. Estamos diante das palavras do Deus vivo que foram registradas para a nossa instrução, para nosso cuidado, para a nossa edificação, Pai. O nosso coração está cheio de expectativa de ouvir a Tua voz, a voz do Teu Espírito Santo vindo de encontro aos nossos corações. E por isso nós te pedimos, Pai, que o Senhor abra os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos receber e compreender as insondáveis maravilhas da Tua lei, que a Tua igreja seja edificada pela Tua palavra nesta noite, Pai.
fala conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Há falsos mestres na igreja. Há falsos mestres na igreja. E eu não me refiro necessária ou exclusivamente à Segunda Igreja Batista. Há falsos mestres na igreja de Cristo. E tem sido assim desde o início do cristianismo. Sempre houve aqueles que se infiltraram no meio do povo de Deus, com objetivos vis, com intenções malignas e causaram estrago. Não é sem motivo que o próprio Senhor Jesus, enquanto esteve nesta terra, fisicamente, nos alertou a que tomássemos cuidado com eles, a que fôssemos cautelosos. Há falsos mestres na igreja de Cristo. Essa é a principal preocupação do apóstolo João ao escrever a sua carta. A grande preocupação de João é com a manutenção da verdade. O erro, o ensino dos falsos mestres deve ser rejeitado e a verdade deve prevalecer. Essa era a grande preocupação do apóstolo João. Quando ele escreveu a sua carta àquela igreja que ficava lá na cidade de Éfeso, referida na carta como Senhora Eleita, ele se dirigiu a um grupo de cristãos que estava sendo atacado por falsos mestres. Um grupo bem reconhecido de falsos mestres estava se infiltrando nas igrejas, nas casas e corrompendo os cristãos e causando estrago e prejuízo. Na realidade daqueles destinatários, um grupo conhecido como gnósticos. Os gnósticos, de maneira muito eloquente e bem elaborada, se infiltravam na igreja, criavam vínculos e relacionamentos com os cristãos e começavam a compartilhar mensagens diferentes da do evangelho que eles haviam recebido. Os gnósticos começaram a ensinar que a salvação não vinha por meio de Jesus. A salvação viria por meio do conhecimento. O conhecimento é algo divino, é algo maravilhoso. O conhecimento abre portas e é justamente o conhecimento que abre as portas dos céus para todo aquele que se dobra não a Cristo, mas ao conhecimento. Esses falsos mestres gnósticos estavam se aproveitando de um costume muito antigo e conhecido dos cristãos, que era o de se hospedarem nas casas uns dos outros, justamente com o objetivo de pregar o evangelho. Os cristãos tinham esse hábito. Eles saíam da sua casa, da sua cidade, iam até uma outra cidade e lá se hospedavam na casa de alguém. E enquanto estavam hospedados, compartilhavam o evangelho. Veja, por exemplo, que nós temos lá em Lucas, o capítulo 10, versículos 5 a 7. Lucas 10, 5 a 7. Orientações de Jesus quando enviou os seus discípulos de 2 em 2. Em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro, a paz esteja nesta casa. E se nela houver um filho da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Caso contrário, ela voltará para vós. Ficai nessa casa, comendo e bebendo do que tiverem, pois o trabalhador é digno do seu salário. Não andeis de casa em casa. O próprio Senhor Jesus dá orientação, olha, quando forem pregar o evangelho, se hospedem numa casa. E desde então surgiu o costume de se receber pregadores. Os cristãos valorizavam muito a hospitalidade, porque afinal de contas, sem saber, eles poderiam estar recebendo anjos, como diz o livro de Hebreus, o capítulo 13, versículo 2. Os cristãos valorizavam muito a hospitalidade.
era não apenas um sinal de cortesia, mas além disso, um sinal de obediência à ordem de Cristo e a possibilidade, ainda que velada, de hospedar um anjo. Já que a gente não sabe quem está batendo à porta da nossa casa, pode ser um anjo, vamos receber todo pregador que aparecer por aqui. E diante desse cenário, os falsos mestres começaram a se infiltrar nas casas, começaram a se oferecer para serem hóspedes que compartilhariam uma mensagem do Evangelho. E os cristãos, sendo obedientes a Cristo, sabendo que poderiam receber anjos e querendo expressar amor, receberiam com a maior facilidade do mundo qualquer pessoa que se oferecesse a ficar na sua casa como hóspede para pregar o Evangelho. Diante desse cenário, a grande preocupação de João é com a verdade. João escreve a sua carta para deixar absolutamente claro que nada importa mais do que a verdade. Entre a hospitalidade e a verdade tem a prioridade. Até mesmo entre o amor e a verdade é que deve ser preservada, porque afinal de contas, a verdade é a base para o amor genuíno, como nós falamos na semana passada. A mensagem que João está comunicando é que, embora os cristãos devam sempre amar e ser hospitaleiros, de maneira alguma nós podemos abrir mão da verdade. E é por isso que os cristãos daquele tempo e de hoje são advertidos contra os falsos mestres. Veja o versículo 7, 2 João, versículo 7. Muitos enganadores já saíram pelo mundo, os quais não declaram que Jesus Cristo veio em corpo. Quem assim procede é o enganador e o anticristo. Versículo 10. Se alguém vem vos visitar e não traz esse ensino, não o recebais em casa, nem o cumprimenteis. O que João está dizendo com todas as letras é: falsos mestres existem. Eles são uma ameaça para a igreja. Eles devem ser evitados. Eles devem ser rejeitados. Com toda veemência, eles não devem ser autorizados a ter espaço e fala entre o povo de Deus. Na verdade, o próprio Paulo já havia alertado a respeito do perigo e do estrago que os falsos mestres podem causar. Atos, o capítulo 20, versículos 29 e 30, o texto diz: eu sei que, depois da minha partida, lobos cruéis entrarão no vosso meio e não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas distorcidas para atrair os discípulos a si. Paulo chama essas pessoas de falsos mestres, de lobos devoradores, reconhecendo claramente o perigo e a ameaça que eles representavam. Falsos mestres existem no meio da igreja. Isso foi verdade naqueles dias e é igualmente válido hoje. Talvez nos deparemos com falsos mestres, com pessoas que não trazem o ensino de Cristo, e abramos a porta das nossas casas com toda facilidade. Talvez a porta que nós abrimos seja a da televisão. Talvez a porta aberta seja da internet. Talvez a porta aberta seja a da sua casa para um vizinho, um amigo, que vem até você com uma mensagem diferente do evangelho que você recebeu. Falsos mestres sempre foram uma ameaça para a igreja.
João deixa isso muito claro. Se alguém vem vos visitar e não traz esse ensino, não o recebais em casa e nem o cumprimenteis. O que deve ser feito é muito claro. Mas há uma pergunta que antecede a essa, que precisa ser muito bem compreendida para que nós saibamos como lidar com os falsos mestres. Não o que fazer com eles, mas como identificá-los. Como eu sei que a pessoa que eu estou assistindo na televisão não é um falso mestre? Como eu sei que a pessoa que eu escolhi para caminhar de perto comigo e me guiar de alguma forma não é um falso mestre? Como identificar um falso mestre? Você está comigo até aqui? Como a gente está no ambiente da casa, eu vou perguntar o que eu costumo perguntar para o pessoal da casa. Tudo bem, pessoal? A gente pode ir adiante? Podemos, a gente está estudando a Bíblia. Alguém tem alguma observação? Então vamos adiante. Como identificar o falso mestre? Nós vamos olhar em alguns locais da Bíblia que falam a respeito disso, começando com a primeira carta de João, o capítulo 4. Basta você voltar uma página. 1 João, o capítulo 4, versículos 2 e 3. Você pode identificar um falso mestre, em primeiro lugar, pelo conteúdo do seu ensino. Conteúdo do seu ensino. O texto diz o seguinte, 1 João 4, 2 e 3. Assim, conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em corpo é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e agora já está no mundo. O primeiro sinal que marca um falso mestre é o conteúdo do seu ensino. E de alguma forma isso não nos surpreende. Um falso mestre vai ensinar um falso evangelho. Um falso mestre vai ensinar o erro e vai propagar o erro. Para João, isso era uma questão tão séria que ele chega a se referir a essas pessoas como sendo os anticristos. Assim conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em corpo é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e agora já está no mundo. O João que escreveu a primeira carta é o mesmo João que escreveu a segunda carta, preocupado com a verdade nas duas cartas. Na verdade, nas três cartas. A palavra verdade é um marco de João. E ele se refere àquelas pessoas que apresentam uma doutrina perigosa, não apenas como falsos mestres, mas João diz que essas pessoas têm o espírito do anticristo. E logo depois, ele dá um exemplo muito claro. Bom, um falso mestre não reconhece, não confessa que Jesus veio em corpo. Um falso mestre não confessa, não reconhece, não ensina que Jesus veio em corpo. Com isso, o que João está querendo dizer é o seguinte: pessoal, cuidado, porque tem uns falsos mestres aí, tomados pelo espírito do anticristo, e eles vão propagar doutrinas erradas, eles vão ensinar o erro. O conteúdo do ensino deles é perigoso.
Quando João fala a respeito de negar que Jesus Cristo veio em carne, ele não está se referindo exclusivamente a esse ponto. Não importa o que um falso mestre diga, se ele falar certo com relação a isso, ele não é um falso mestre. Não é isso que João está dizendo. Negar que Jesus veio em corpo é apenas um exemplo de erro de doutrina, de conteúdo perigoso no ensino. A primeira marca que nos ajuda a identificar um falso mestre é o conteúdo do ensino. Um falso mestre traz e apresenta um ensino que vai contra o evangelho que nós recebemos, o evangelho que nós encontramos na palavra de Deus. A palavra de Deus revelada, a Bíblia, contém tudo o que nós precisamos saber para viver para a glória de Deus e para sermos salvos. Não é necessário que nada seja acrescentado. E, na verdade, qualquer novidade, qualquer fala que vá contra a Bíblia, é característica de um falso mestre. Um falso mestre anuncia um conteúdo diferente do evangelho tal qual o recebemos, diferente daquele que nós temos revelado na palavra de Deus. E o que torna isso mais perigoso é que, às vezes, os falsos mestres trazem uma mensagem tão agradável. Às vezes, os falsos mestres trazem uma palavra que a gente gostaria tanto de receber, diferente do evangelho, contrário àquilo que está escrito e registrado, mas cai tão bem no nosso ouvido. E muitas vezes, inadvertidamente, corremos o risco de ceder a essa fala, de seguir um falso mestre. No caso de João, quando escreveu a sua segunda carta, sabia muito bem o risco que os seus destinatários, que aquela igreja em Éfeso corria. Afinal de contas, os gnósticos que estavam se infiltrando nas igrejas para corromper o povo de Deus, eram pessoas muito cultas, muito estudadas. Elas se comunicavam muito bem. Elas tinham uma fala fácil. A chance de algum cristão se deixar levar por aquele ensino era alta. Por isso a palavra de João tão dura. Não o receba em casa, nem sequer o cumprimente. Mas nós percebemos que a fala de um falso mestre, o conteúdo de um falso mestre, muitas vezes é agradável ao ouvido. Veja, por exemplo, o Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 5. Mateus, o capítulo 24, versículo 5. Jesus falando: porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Sabe por que eles enganarão a muitos? Porque eles falarão coisas que as pessoas querem ouvir. Eles enganarão a muitos porque a fala será agradável. Muitas vezes não será aquela fala de, olha, se você quer verdadeiramente caminhar com Jesus, você precisa negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Muitas vezes a fala do anticristo é uma fala repleta de açúcar. É uma fala que chega para nós que nem algodão doce, que nem pudim. É uma fala agradável. E o coração humano, sedento por palavras agradáveis, muitas vezes acaba se rendendo a esse ensino. Muitas vezes acaba comprando a ideia dos falsos mestres. Os falsos mestres existem na igreja, existiam no passado, existem ainda hoje. Como lobos devoradores, entram no rebanho de Cristo e tentam causar estrago.
É importante que eu e você saibamos reconhecer os falsos mestres. E o primeiro sinal que eles dão é o conteúdo do ensino. O conteúdo do ensino. Quer reconhecer um falso mestre logo de cara? Devore a Bíblia, viva na palavra de Deus. Faça como os bereanos faziam lá em Atos, o capítulo 17. Todos os dias eles examinavam as Escrituras para ver se eles estavam no caminho correto, para ver se as coisas que eles estavam aprendendo eram de fato daquela maneira ou se haviam sido corrompidas. Um falso mestre, em primeiro lugar, é identificado pelo conteúdo do seu ensino. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma observação? Podemos ir adiante? Gente, eu falo com o pessoal da casa alguma observação e eles ficam quietos também, mas se tiver alguma observação, a gente está estudando a Bíblia de verdade, tá certo, pessoal? Sei que é um formato diferente, mas como é precioso nós podermos compartilhar e mergulhar juntos na palavra de Deus. Podemos ir adiante? Em segundo lugar, nós identificamos um falso mestre pelos efeitos do seu ensino. Nós identificamos um falso mestre pelos efeitos do seu ensino. Eu te convido a abrir em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 3 a 5. 1 Timóteo 6, de 3 a 5, o texto diz: se alguém ensina alguma outra doutrina e discorda das sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e da doutrina que é de acordo com a piedade, ou seja, se alguém é um falso mestre, é arrogante e não compreende nada, mas delira em questões e discórdias acerca de palavras. E dessas coisas nascem invejas, brigas, calúnias, suspeitas maliciosas, disputas de homens de entendimento corrompido e privados da verdade, que imaginam que a piedade é fonte de lucro. Um falso mestre sempre se revela pelos efeitos que o seu ensino traz. Um falso mestre sempre se revela pelos efeitos que o seu ensino causa na igreja. Dessas coisas nascem invejas, brigas, calúnias, suspeitas maliciosas, disputas de homens de entendimento corrompido e privados da verdade. É o resultado de um ensino falso, destruição. O resultado do ensino falso sempre vai ser destruição. O problema do falso mestre não é apenas que ele ensina o erro, mas o erro é uma questão teórica, o ensinamento é apenas teórico e isso não muda nada a dinâmica da igreja. E isso não muda em nada a vivência e os relacionamentos da igreja. O grande problema, ou melhor, o que agrava ainda mais o problema dos falsos mestres, é que não apenas o seu ensino é errado, mas isso tem implicações práticas. Um falso mestre que ensina um falso evangelho sempre vai causar destruição. Sempre vai causar destruição. É por isso que João nos alerta a respeito de nem sequer recebermos os falsos mestres. É claro que a igreja precisa amar. É claro que a igreja precisa estar de portas abertas. É claro que a igreja precisa estender a mão, mas uma coisa está acima disso tudo, e é a verdade. Porque se a verdade ruir, tudo o mais cai com a verdade. Se não existir verdade, o amor não é verdadeiro. Se não existir verdade, a hospitalidade não é verdadeira. Se não existir verdade, os relacionamentos não são verdadeiros.
Por isso a fala de João tão forte, tão enfática, não o recebam e nem sequer o cumprimente. Porque quem o cumprimenta, é o que diz o versículo 11, participa das suas obras mais. O falso mestre, com o seu falso ensino, sempre vai causar destruição, sempre vai causar contenda. No texto de Atos que nós lemos, Paulo os compara a lobos devoradores no meio de um rebanho. É difícil nós imaginarmos uma cena de maior destruição do que um lobo devorador no meio de um rebanho de ovelhas. A imagem é muito clara. Falsos mestres, se tiverem espaço no meio do povo de Deus, vão causar destruição. E nesse ponto nós precisamos ficar ainda mais em alerta, porque nem sempre o falso ensino do falso mestre traz destruição imediata. Nem sempre, e na verdade quase nunca, se é que alguma vez, um falso mestre vai anunciar, vai pregar uma mensagem, vai compartilhar na sala da sua casa uma mensagem, e você vai se levantar completamente destruído. E você vai se levantar com os seus relacionamentos completamente abalados. E você vai se tornar uma pessoa, de uma hora para outra, invejosa, briguenta, caluniadora, cheia de suspeita maliciosa. O grande problema, e nós precisamos estar sempre atentos a isso, é que muitas vezes, na maioria das vezes, se não todas as vezes, o ensino dos falsos mestres é sutil, traz uma destruição sutil. É como uma sementinha que é lançada no coração e não vira uma árvore enorme de uma hora para outra. Mas a sementinha falsa do falso mestre foi plantada. E daqui a uma semana o falso mestre volta e rega mais um pouquinho. E passa mais um tempo, ele rega mais um pouquinho. E quando a gente menos espera, aquela sementinha do falso mestre virou um raminho, virou um brotinho. E devagar ela vai crescendo. E de repente, você que tinha o seu coração plenamente aberto a determinada pessoa, por exemplo, você se vê sem conseguir explicar, querendo distância do seu irmão em Cristo. Você não sabe o que aconteceu, mas a sementinha foi plantada e foi regada, e a destruição de pouquinho em pouquinho começa a aparecer. Foi exatamente isso que esse mesmo João escreveu lá no livro do Apocalipse, no capítulo 2, o versículo 20, a respeito da igreja de Tiatira. Apocalipse 2, 20. Uma palavra dura do Senhor contra aquela igreja. Tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. O grande problema daquela igreja, da igreja de Tiatira, era uma mulher identificada como Jezabel. Jezabel do Antigo Testamento, que mulher terrível. E a Jezabel no Novo Testamento, igualmente terrível. Se dizia profetisa, se dizia mulher de Deus, uma mulher que ensinava, ela ensina uma falsa mestra. Falsos mestres dentro da igreja de Tiatira. E é muito interessante quando nós paramos para prestar atenção no tipo de ensino daquela mulher, o que ela havia conseguido seduzir o povo de Deus ou convencer o povo de Deus a fazer. Aquela mulher, um falso mestre, de alguma maneira havia convencido o povo de Deus
a se prostituir e a comer das coisas sacrificadas a ídolos. Para chegar nesse nível, a gente poderia pensar em duas possibilidades. Ou aquela mulher tinha uma lábia fantástica e ela pegou a palavra um dia e falou, gente, tudo que a Bíblia diz, tudo que a gente aprendeu, eu tenho uma nova revelação. A partir de agora, a gente precisa se prostituir e comer coisas sacrificadas aos ídolos. O que é absolutamente improvável, porque ela seria posta para fora da igreja. Ou a segunda possibilidade, de pouquinho em pouquinho, plantando a sementinha e regando sempre, ela foi corrompendo. Ela foi mudando a maneira de os cristãos daquela igreja pensarem. E como consequência, olha a destruição. O povo de Deus, igreja do Senhor, havia aprendido a se prostituir e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. A segunda maneira de nós identificarmos um falso mestre é por meio do resultado que os seus ensinamentos trazem. Um falso mestre sempre vai causar destruição. De pouquinho em pouquinho, um falso mestre sempre vai agir como um lobo devorador no meio do rebanho. Sempre vai haver um resultado ruim, sempre vai haver quebra de relacionamento, sempre vai haver quebra de confiança, sempre vai haver afastamento da palavra de Deus, sempre vai haver distanciamento do Evangelho de Cristo. Um falso mestre sempre traz destruição. Afaste-se dele, não o receba em sua casa. Você está comigo até aqui? Tudo bem, pessoal? Alguma observação? Podemos ir adiante? Em terceiro lugar, então, nós identificamos um falso mestre não apenas pelo conteúdo do seu ensino, mas também pelo resultado que os seus ensinamentos trazem. E indo adiante, uma terceira e última marca, nós identificamos um falso mestre pelo seu estilo de vida. Nós identificamos um falso mestre pelo seu estilo de vida. Evangelho de Mateus, o capítulo 7, versículos 15 a 20. Mateus 7, de 15 a 20. Cuidado com os falsos profetas que vêm a vós disfarçados em pele de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos frutos os conhecereis. Por acaso colhem-se uvas dos espinheiros ou figos de plantas com espinhos? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, e nem uma árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não produz fruto bom é cortada e lançada no fogo. Portanto, vós os conhecereis pelos frutos. Mais uma vez, os falsos mestres, os falsos profetas, referidos como lobos devoradores. Lobos devoradores. Mas dessa vez, e aqui são palavras de Jesus, não é o resultado dos ensinamentos dos falsos mestres que está sendo avaliado. O que está sendo examinado, o que nos ajuda a identificar se é um falso mestre ou não, não é apenas o resultado do ensino, mas é a própria vida da pessoa que ensina. Assim como um espinheiro nunca vai produzir uvas, e uma planta cheia de espinhos nunca vai produzir figos, um falso mestre
nunca vai produzir bons frutos. Uma árvore má não dá bons frutos. E o que é mais interessante é que fruto aqui não é uma metáfora para ensinamento. Fruto aqui é uma metáfora para a própria vida. Fruto é uma metáfora para a própria vida. Uma árvore boa não produz frutos maus. Uma árvore má não produz frutos bons. O que Jesus está dizendo é: cuidado com os falsos profetas, lobos devoradores. Vocês podem perceber, desconfiar pelo menos, se estão perto de um falso mestre, pela vida que ele leva, pelos frutos que ele produz na sua caminhada. Claro, você vai analisar e escrutinar o conteúdo do seu ensino. Você vai avaliar o resultado do seu ensino. Mas você precisa avaliar também a vida de quem ensina. Uma árvore má não vai produzir bons frutos. Esse critério é essencial para identificar um falso mestre, porque no Evangelho, a vivência, a vida, nunca está separada da mensagem pregada. No Evangelho, a vida de uma pessoa nunca está separada da mensagem que ela prega, da mensagem que ela carrega e anuncia. Cristão tem teto de vidro. Isso é verdade em qualquer aspecto da vida. A vida de uma pessoa e a mensagem que ela carrega precisam estar de acordo. Porque se não tiver de acordo o que a pessoa fala com o que ela vive, em qualquer esfera da vida, a gente desconfia. A gente fica, pelo menos, com o pé atrás, com muita dúvida. Em qualquer aspecto da vida. Imagina só, você quer receber orientação, ajuda no seu casamento. Você está passando por uma crise no seu casamento, e aí você procura um conselheiro para te ajudar no seu casamento. E você descobre que aquele conselheiro já está no 6º casamento. Tolo você de continuar ali. Você quer investir nos seus negócios e está cheio de ideia, e você procura alguém que já faliu 4 empresas. Você procuraria essa pessoa? Você ouviria essa pessoa? De maneira alguma. Eu espero que não. Se isso é verdade em qualquer aspecto da vida, é muito mais verdadeiro com relação ao Evangelho. O que uma pessoa prega, o que uma pessoa fala, o que uma pessoa ensina, precisa ser corroborado pela vida dela. O poder, a mensagem não está na vida da pessoa. O poder está na mensagem pregada. Mas todos nós vamos concordar que tem alguma coisa muito errada com uma pessoa que carrega uma mensagem, que anuncia uma mensagem e não vive de acordo com aquilo. Faz o que eu falo, mas não o que eu faço. Terceira característica de um falso mestre é justamente essa. A sua vida não produz bons frutos. Ela pode até falar de bons frutos, pode até tentar convencer que carrega bons frutos, mas a sua vida, se for observada, e deve ser observada, não produz bons frutos. Porque um espinheiro nunca vai produzir uvas. Uma planta cheia de espinhos nunca vai produzir figos. Assim como uma árvore boa não produz frutos maus, uma árvore má nunca
vai produzir bons frutos. A preocupação de João é com a manutenção da verdade. A verdade é o que sustenta a nossa vida. Fomos salvos pela palavra da verdade. Cristo é a verdade encarnada. Que nós, servos de Jesus, sejamos zelosos na manutenção da verdade que Ele nos confiou. Eu e você somos coluna e pilar de sustentação da verdade, que possamos agir, viver e zelar por isso com todas as nossas forças. Nós vamos orar encerrando o estudo dessa noite, encerrando a carta de João, mas antes de orar eu pergunto mais uma vez, tudo bem, pessoal? Alguma observação? Nós vamos orar então, eu convido o nosso